Hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre a minha última leitura, que foi As Fontes do Paraíso, do queridíssimo Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, como alguns de vocês já sabem, é um dos meus autores de ficção científica favorito, ao lado de Isaac Asimov e Philip K. Dick. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Este canal eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. E como eu mencionei no início, hoje vamos falar sobre As Fontes do Paraíso, do queridíssimo Arthur C. Clarke, que é o mesmo autor de 2001, A Odisseia no Espaço, Encontro com Rama, Poeira Lunar, A Cidade e as Estrelas, entre vários outros livros sensacionais que vocês já viram aqui, muitos deles passando por aqui pelo canal. Eita caramba! O Arthur C. Clarke é um dos meus autores de ficção científica favorito, ao lado de Philip K. Dick e Isaac Asimov. Ele tem uma escrita um tanto quanto diferente dos dois mencionados aqui. O Isaac Asimov e o Philip K. Dick meio que vai direto ao ponto ali, ele já te introduz em um mundo onde a gente meio que já vai entendendo mais ou menos como funciona. Já o Arthur C. Clarke, ele gosta de te introduzir a história aos poucos, entendeu? Ele é muito detalhista sobre cenários, ele fala muito sobre a cultura local daquela cidade, daquela história que ele está falando, daquela história que ele está contando. Uma coisa que você vai encontrar com muita frequência em suas obras são os conflitos entre ciência e religião. Na maioria das suas obras ele está sempre tentando matar Deus de alguma forma, está sempre colocando a religião e a ciência para conflitar, para tretar e a gente tirar alguma coisa disso, alguma lição. Neste livro mesmo, em vários momentos, a gente vai encontrar diversas situações em que a ciência e a religião meio que se chocam. Na história a gente vai conhecer o Morgan Vannevar, ou Vannevar Morgan, ele prefere ser chamado de Morgan, para não espalhar a sua origem ali, para a galera meio que não saber de onde veio. Ele é um engenheiro que tem na mente um projeto gigantesco, literalmente, que é basicamente construir um elevador que vai até os céus, que vai para fora da atmosfera terrestre, chamado de Gibraltar. É um projeto muito ambicioso que vai envolver muita grana, porém é um projeto que vai revolucionar a história por milhares de anos. Porém temos um problema, esse elevador que vai até os céus, ele só pode ser construído em uma ilha no Hindustão, chamada Taprobana, na região da Taprobana, uma parada assim. E é um ponto muito específico ali, nessa ilha tem algumas montanhas, e só pode ser construído em cima de uma dessas montanhas. E lá existe um monastério, um mosteiro gigante budista que está lá há milhares de anos, sabe? E para construir uma parada desse tamanho lá, vai ter que derrubar, vai mudar muito a cultura daquele povo local. Então já entram os conflitos entre religião e ciência aí. É um projeto que vai revolucionar a história da humanidade aqui nesse período histórico em que está sendo contado. Vai facilitar muito o acesso, não vai precisar gastar com naves espaciais, essas coisas assim, com combustível, porque vai ser tudo movido a energia. O autor ele explica bem como vai funcionar essa torre. Então assim, é um projeto que vai revolucionar a história. Porém, ao mesmo tempo, existe uma cultura local ali que vai ter que sair, tá ligado? Vai ter que ser meio que destruída para que isso aqui possa ser realizado. Então os primeiros conflitos entre ciência e religião já começam aí, porque tem uma cultura local que tá ali há milhares de anos, sabe? E, pô, eu vou chegar aqui, vou construir aqui uns prédios, vou construir uma torre que vai até o céu e, pô, e aí, como faz? Então a gente vai acompanhando ao longo da história vários debates de pessoas de extrema importância envolvidas tanto no lado da cultura e do pessoal do mosteiro budista, quanto do lado da tecnologia, da ciência, juntamente com o Morgan. Os diálogos e debates são sensacionais aqui nesse livro, a gente sempre vai tirar alguma lição, a gente vai ficar se questionando algumas situações, pô, será que é justo fazer isso? Mas ao mesmo tempo, pô, vai evoluir pra caramba a humanidade, isso aqui vai ser um passo gigantesco pra nós. E, cara, o autor sabe como aguçar a curiosidade, uma coisa que eu sempre falo. Ele é um cara que sabe o momento certo de colocar um pouco de ação, de drama, de fazer a gente imaginar cenários, né? Porque ele dá muitos detalhes aqui de como é esse local, como está sendo construído o elevador e tal. E, meu, sensacional. A gente vai entender um pouco da tecnologia usada nesse universo aqui. A história se passa em um futuro em que não é tão longe dessa realidade nossa, 2020 e poucos. 2036, 2050 e vai avançando, entendeu? A gente sabe que esse elevador vai ser construído em algum momento da história
mas no início do livro, quando o engenheiro vai lá conhecer o local onde vai ser construído, o líder do monastério lá, budista, ele mostra um filme para esse engenheiro de uma lenda local em que ali vivia um príncipe há milhares de anos atrás, em que venceu várias guerras, várias batalhas e teve um conflito familiar e tal, em que um irmão foi para longe, foi meio que expulso ali do castelo local, e em algum momento ele voltaria para tomar de volta esse monastério. E aí a gente já fica, mano, em algum momento ele voltaria, será que é o Morgan? Porque o Morgan ele tem um sobrenome de alguém dali, meio que, sabe, do local. Ele é dali, mas ele gosta de ser chamado de Morgan. Morgan já é uma parada mais de fora, né? Viveu na cidade, cresceu na cidade. Enfim, a gente fica imaginando que ele é descendente do... Esqueci o nome agora do cara, um cara fodão, o príncipe lá da época. Mas enfim, a gente vai acompanhando várias histórias da cultura local, ao mesmo tempo que até o próprio Morgan, ele entra em conflito consigo mesmo. Será que, ele quer muito fazer isso, é o sonho da vida dele, construir coisas e fazer algo gigante que vai mudar o rumo da sociedade, o rumo da história, né, da humanidade. Mas até ele, em alguns momentos, começa a entrar em conflito consigo mesmo. A gente vai aprender muito sobre a tecnologia usada, mas ao mesmo tempo fica algumas brechas pra gente imaginar o quão esses caras evoluíram. Eles criaram uma espécie de fio, de aço, alguma coisa assim, que é muito resistente e pode ser construído, pode ser produzido de forma ilimitada, desde que tenha recurso, no caso grana, para eles produzir esse tipo de cabo. Tanto que é o cabo que suporta toda essa estrutura aí de metal que... vai para fora da atmosfera terrestre, né? Uma coisa legal que eu percebi nesse livro, mais pro final, é uma situação em que a torre tá tendo alguns problemas, né? E o próprio Morgan tem que resgatar uma galera que tá lá presa em uma dessas estações. E eu percebi que em Poeira Lunar, o seu outro livro, seu outro romance ali onde ocorre onde tem uma espécie de turismo lunar e tal, e tem um problema com a nave é meio que soterrada. Em Poeira Lunar acontece muitas coisas que acontecem aqui. Aí depois eu vou ver qual foi escrito primeiro, porque se esse aqui foi escrito primeiro, foi aqui que o próprio autor teve a ideia ali de criar o Poeira Lunar, que é um suspense ali que te prende, você fica tentando acompanhar o resgate da galera. Tem uma resenha aqui no canal e você pode estar dando uma olhada. Inclusive pegou poucas visualizações, eu acho que é um bom momento aí pra galera conhecer Poeira Lunar do mesmo autor. Eita caramba! Legal também que uma coisa nada a ver, assim, meio aleatória, apareceu a palavra Kamehameha aqui e eu comecei a dar risada do nada, porque é uma espécie de estrela, na verdade eu não fazia ideia de que Kamehameha era uma espécie de estrela. Depois eu vou pesquisar também se tem a ver com a magia do Goku, né, um dos poderes do Goku. Mas no livro aqui é o nome de uma estrela, que também pode ser criação do autor, da mente do autor, talvez nem exista, mas eu vou dar uma olhada, é muito legal, velho. Outra coisa interessante é que ao longo da história, em alguns capítulos, antes da transição dos capítulos, o autor coloca uma espécie de planador, uma nave que aparece para pesquisar sobre a humanidade, e essa nave passa algumas informações, coleta algumas informações do quanto o ser humano evoluiu, e a gente vai meio, cara, do nada assim, mas é como se fosse um interlúdio, sabe, assim, no meio da história aparece. Ano tal, a humanidade evoluiu desse tanto. Aí a galera que entra em contato com esse planador pergunta algumas coisas, né? Existem raças superiores à nossa, de nível mais alto, intelectual e tal. Ele fala que existe raças de nível 7, nível 8 e que nós somos nível 5, um bagulho assim. Aí eu falei, caralho, como assim, mano? É bizarro, mas ao mesmo tempo é da hora saber que existe, né? No livro, isso aqui é no livro, galera, não vamos viajar. Mas que a gente tá no nível tal. Porém, no final, lá pro final do livro, acontece uma coisa muito louca, porque se passa vários anos, né? E aí a gente começa também a alcançar novos níveis. E, aí daí pra frente eu não posso falar muita coisa, porque vai ser spoilers atrás de spoilers. Mas um ótimo livro aí, não indico para conhecer, indicaria o Fim da Infância, que é o meu livro favorito do autor, né, que eu devia ter mencionado junto com os outros que eu mencionei no início do vídeo,
Mas fica aqui a minha menção ao Fim da Infância, que é um livro sensacional, o meu livro favorito do autor, e que vale a pena você começar por ele para conhecer um pouco da escrita do Arthur C. Clarke, beleza? No mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não falei nem 20% do que é esse livro aqui, mas ainda assim eu quis deixar aqui minha menção sobre o que eu achei do livro. Demorou? Muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado e tchau!